Infelizmente, entre a humanidade existem pessoas más, pessoas ruins, pessoas de coração duro, maldoso, que até parece que não tem temor em Deus. Roubam, matam, estrupam crianças, sequestram criança e tudo mais. Nesse documentário, nós vamos falar sobre a maldade humana, começando desde Caim, que matou seu próprio irmão, até aos cangaceiros que surgiram no Nordeste no século XVIII até o meado do século XX. Vamos lá então. A história da humanidade é construída não só de atos honestos, como fidelidade, confiança, generosidade. Infelizmente, também tem o lado negativo, o lado ruim, construído com falta de respeito, desconfiança, traição, agressividade física e moral. E o pior de todos os ingredientes que compõem uma parte da história humana são as maldades de forma mais cruéis que poderá haver. Geração vai, geração vem, e nunca deixou e nem vai deixar de existir pessoas ruins, de natureza forte, coração duro, maldoso. Esse tipo de gente existiu e existe atualmente e sempre vai existir enquanto o mundo for mundo. O primeiro sangue humano derramado sobre a terra foi o de Abel, assassinado pelo próprio irmão Caim. Surgiu aí então a primeira violência no mundo, multiplicando cada vez mais ao passar dos anos. No tempo dos reis, por exemplo, quando guerreavam um contra o outro, em alguns casos, o rei vencido teria os dedos das mãos e dos pés decepados pelo rei vencedor. Também furavam olhos de preso, como foi o caso de Sansão, traído por Dalila, sua mulher, caiu nas mãos dos filisteus, seus inimigos, os quais, antes de o levar para a prisão, furaram seus olhos. O preço da traição custou 1.100 ciclos de prata, dinheiro que Dalila recebeu dos filisteus para entregar-lhe Sansão, seu marido. O mesmo aconteceu com Zedequias, rei de Israel. Nabucodonosor, rei da Babilônia, ao cercar a cidade de Jerusalém, o rei Zedequias conseguiu fugir, mas foi perseguido e preso pelos soldados do rei Nabucodonosor, o qual, depois de matar seus filhos à sua vista, furou seus olhos e o amarrou com duas cadeias de bronze, levou preso para a Babilônia, onde morreu. Quando o imperador Carlos Magno e seu exército foi vencido em batalha por Bernardo del Carpio, Oliveiro, um dos seus soldados valoroso, valente, componente dos 12 pares de França, os soldados inimigos lhe pegaram, tiraram seu couro dos pés à cabeça vivo, sem ter a menor compaixão. Na época de Jesus Cristo, presos condenados à morte eram pregados as mãos e os pés em uma cruz e iam morrendo aos poucos na mais triste aflição do mundo. Depois os soldados reis lhe quebravam as pernas para acabarem de matar. Até onde eu sei, o único crucificado que não teve as pernas quebradas foi só Jesus Cristo, porque quando foram para quebrá-la, ele já estava morto. Aqui no Brasil, falando de décadas passadas, negros eram trazidos da África e vendidos para os coronéis, como se vendem qualquer animais, e eram tratados com a mais terrível crueldade. É de cortar o coração quando a gente assiste vídeo representando aquele tempo dos coronéis maltratando seus escravos. Eles eram marcados com ferro quente como se marca animais, deixando a marca das iniciais do nome do dono. Por qualquer coisa, eram amarrados no tronco com uma enorme corrente e recebia como castigo uma surra de chicote. Apanhava tanto que o lombo ficava retalhado, chicotado e ensanguentado. Em alguns casos, muitos não resistiam e morriam. Outros atos de crueldade no passado aqui no Brasil foram os dos cangaceiros, surgidos no século XVIII. Segundo eu entendi na pesquisa que fiz no Google, o cangaço no Brasil rompeu por 70 anos. Geralmente as pessoas entravam no cangaço por motivo de vingança. Destacamos alguns dos cangaceiros, como, por exemplo, José Genuíno Alves Melo Calado, vulgo Jesuíno Brilhante,
o primeiro cangaceiro a surgir no Nordeste brasileiro e atuou de 1870 a 1879. Acabou morto pela polícia no mês de dezembro do referido ano. Manuel Batista de Moraes, vulgo Antônio Silvino, este entrou para o cangaço em 1896 e atuou até 1914, quando finalmente foi preso pela polícia. Sebastião Pereira e Silva, o senhor Pereira, chefiou seu bando de cangaceiro desde 1907 a 1922, quando resolveu deixar a vida cangaceira, alegando problema de saúde. Então, o senhor Pereira escolheu entre seus homens o cangaceiro Virgulino Ferreira da Silva para ser o novo chefe de seu bando. Em reunião com seus homens, senhor Pereira entregou o comando de seu bando para Virgulino, que mais tarde ficaria conhecido como Lampião, rei do cangaço. Senhor Pereira lhe passou ordem e mudou para Goiás. Senhor Pereira nasceu dia 20 de janeiro de 1896 em Vila Bela, hoje Serra Talhada, em Pernambuco, e faleceu de causas naturais aos 83 anos de idade, na manhã de 21 de agosto de 1979, na cidade de Alagoas Grande, no estado de Minas Gerais, onde residia. Lampião, sucessor de senhor Pereira, foi sem dúvida o cangaceiro mais bem sucedido e respeitado em toda a história do cangaço. Liderou um bando de cangaceiro durante 22 anos e era temido até mesmo pela própria polícia. Também o único cangaceiro que entrou para a história mundialmente e se tornou invencível no sistema imaginário das pessoas aqui no Brasil e nos países lá fora. Lampião teve sua primeira relação sexual aos 14 anos de idade. Entrou no cangaço por motivo de vingança. Seu José Ferreira da Silva, pai de Lampião, segundo diz a história, foi morto assassinado covardemente pelo tenente José Lucena no Engenho Velho, em Alagoas. Lampião jurou vingança. Depois de várias tentativas sem sucesso para vingar a morte do pai, Lampião entra para o bando do senhor Pereira em 1919 e foi lá que ganhou a alcunha de Lampião, porque certo dia, em confronto com a polícia, um colega de luta exclamou: "Veja, a boca do rifle de Virgulino está vermelho, parecendo um lampião." A partir daí, então, lhe chamaram de Lampião. Existe também outra versão que ele, atirando, clareou o ambiente escuro para o companheiro achar um cigarro perdido no chão. Em relação ao rei do cangaço, segundo diz a história, veio de um fotógrafo libanês, Benjamin Abraão Boto. Em 1936, com consentimento de Lampião, andou muitos dias pelas caatingas fora, fotografando e filmando o mais temido cangaceiro da época com seu bando. A intenção do libanês era fazer um filme de Lampião com seu grupo de homens e ganhar muito dinheiro. Pretendia chamar o filme de Lampião, Rei do Cangaço. Mas seu trabalho fotográfico chegou ao conhecimento do então presidente Getúlio Vargas, o qual mandou prender todo o material. Com o trabalho apreendido, Benjamin Abraão Boto, fracassado, seu plano foi para água abaixo, mas porém deixou seu nome escrito na história, pois foi ele o primeiro fotógrafo a fotografar Lampião com seu bando. Também foi por intermédio dele que Lampião ficou conhecido no Brasil e no mundo inteiro como Lampião, Rei do Cangaço, pois esse vulgo pegou para sempre. Lampião, Rei do Cangaço, até hoje em dia, levanta polêmica ao seu respeito e dúvidas sobre a sua morte. A maioria dos historiadores afirmam que Lampião morreu aos 41 anos de idade, vítima de um ataque surpresa policial. Segundo diz a história oficial, Lampião foi traído pelo seu coiteiro Pedro de Cândido, vítima de um ataque surpresa composto de 50 soldados no comando do então tenente João Bezerra. Lampião, Maria Bonita, sua mulher, a cangaceira Enedina e mais 8 cangaceiros foram mortos na manhã de 28 de julho de 1938 na Grota do Angica, em Sergipe.
Mas agora, quase um século depois, surgem novos documentários gravados em vídeos e registrados nos canais do YouTube, os quais afirmam a tese que o ataque surpresa de fato aconteceu. Mas em meio ao tiroteio, Lampião e Maria Bonita, sua mulher, conseguiram escapar. Fugiram e foram para Minas Gerais, onde Lampião morreu de morte natural em 1993, aos 96 anos de idade. E Maria Bonita faleceu vítima de câncer no Hospital São Lucas em 1978, aos 70 anos. Cristino Gomes da Silva, o Curisco, cangaceiro que também entrou para a história, era o braço direito de Lampião nas batalhas. Curisco e Dadá, sua companheira, 2 anos depois da morte de Lampião, eles indo para Bom Jesus da Lapa, na Bahia, pretendiam deixar o cangaço e seguir nova vida em outro estado, quando foi surpreendido pela polícia na fazenda Pacheco, onde descansava para seguir viagem. Curisco, no confronto com a polícia, teria sido baleado e havia perdido o movimento dos dois braços. O tenente José Osório de Farias, o Zé Rufino, com a sua volante, tendo informações onde Curisco descansava e que estava aleijado dos dois braços, viu a oportunidade de matar 2 coelhos de uma só vez. Entrar para a história por ter matado o cangaceiro mais valente depois de Lampião e também a possear de 300 contos de réis e 2 quilos de ouro, fortuna que Curisco levava. No dia 25 de maio de 1940, o tenente Zé Rufino cerca a casa da fazenda Pacheco e manda bala para cima de Curisco e Dadá. Curisco foi baleado na barriga e morreu horas depois. Dadá foi baleada numa perna. Dadá faleceu dia 7 do mês de fevereiro de 1994, aos 78 anos, em Salvador, Bahia.